Ezequiel Gomes foi expulso da igreja por apoiar o PT e votará no Lula. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu quero conversar com vocês a respeito de uma questão muito, mas muito inusitada, tá bom? O tema principal do meu vídeo tem que ver com comunicação, mas o contexto secundário é uma acusação que eu recebi aqui no meu canal que mostra muito assim a dificuldade na comunicação entre os seres humanos. E aqui a gente vai concluir ao final do vídeo que ou o Ezequiel se expressa muito mal, mas muito mal mesmo, ou realmente o nível de entendimento das pessoas a respeito de questões básicas está muito abaixo do mínimo aceitável. Naturalmente, esse é um juízo a respeito de uma questão e uma pessoa específica, né? Não podemos trazer isso por geral, mas que exista uma pessoa com o problema que a gente vai apontar aqui nesse vídeo, revela que podem existir mais pessoas nessa mesma condição muito ruim, assim, de realmente não entender questões básicas que são comunicadas repetidamente no contexto aí, por exemplo, do canal do Ezequiel Gomes, tá bom? Não tá entendendo do que eu tô falando? Então vamos sair aqui desse ambiente e eu vou mostrar para vocês um comentário que foi feito no meu canal esses dias. Vem comigo. Olha aí, meus amados irmãos e irmãs, quero mostrar para vocês um comentário que eu recebi aqui no canal por parte de uma pessoa chamada Admilson Aquino, que representa, assim, ou a falência completa do Ezequiel Gomes como um comunicador, ou assim, que baixo nível a gente está em termos de compreensão das coisas, né, no Brasil de 2022. Então eu fiz um vídeo algumas semanas atrás, falando assim que, né, lá no contexto do último debate feito na TV Globo, antes das eleições no primeiro turno, entre os presidenciáveis, o Bolsonaro tinha fugido vergonhosamente do Lula. Porque teve a oportunidade de fazer uma pergunta direta para o Lula, escolheu não fazer e fazer uma pergunta para o Felipe Dávila, e aí depois deixou o tal do Padre Kelmon confrontar o Lula, naquela que foi a cena mais famosa aí desse debate, mais comentada do debate lá na época, tá? E aí eu fiz um vídeo falando que o Bolsonaro fugiu vergonhosamente de confrontar o Lula pessoalmente. Aí o nosso amigo Admilson Aquino entrou lá naquele vídeo do Ezequiel Gomes e falou o seguinte: para quem foi expulso da obra por apoiar o PT, não se esperaria outro contexto. Você votará no Lula e sua consciência pesará, pois mostrará que é hipócrita. Não tem cabimento uma pessoa vir com um papo desse no canal do Ezequiel Gomes. Se diz que quando a gente quer ensinar alguma coisa para alguém, a gente tem que repetir essa coisa, né, até que a pessoa internalize ali o conceito que você está ensinando, tá? Por isso, inclusive, a repetição faz parte dos processos educacionais normais das pessoas. Por exemplo, quer estudar a Bíblia? Você tem que ler a Bíblia constantemente, repetidamente, várias vezes. Comparar texto com contexto, textos diferentes e contextos diferentes, contextos diferentes e contextos diferentes. Aí você vai construindo, né, a sua percepção das coisas, vai aumentando a sua experiência. E nesse processo de repetição você vai aprendendo, tá? É assim que a gente aprende a ler, é assim que a gente aprende a dirigir, é assim que a gente aprende, né, todas as coisas que a gente aprende. Basicamente, poucas são as pessoas que aprendem algo assim super rápido e de primeira, sem precisar, né, um certo processo de repetição. Então o que acontece? O Ezequiel Gomes, acho que há, sei lá, quase 5, 6 anos, fala constantemente aqui nesse canal que ele foi excluído, não da igreja adventista, mas do ministério adventista, por ter sido visto numa manifestação a favor do impeachment da Dilma, ou seja, uma manifestação contra o PT.
E acho que vocês já cansaram de me ouvir falar desse tema aqui nesse canal, não é possível, né? Pelo menos aqueles que repetidamente assistem os vídeos do Ezequiel. E como que alguém chega aqui, cara, no vídeo e dizer que eu fui expulso da igreja por apoiar o PT? Cara, é inadmissível, cara, é inadmissível. Sabe, cara, tipo, são coisas assim que não tem cabimento. A gente vai até tomar uma cerveja aqui para comemorar a maravilhosa frase do Admilson aí. Porque assim, de onde que a pessoa tira um negócio desse? Tipo, se fosse uma coisa que o Ezequiel tivesse falado só uma vez, de forma assim, rapidinha, sem dar muita explicação e tal, e aí o Edmilson ali não entendeu muito bem que era uma manifestação a favor do impeachment da Dilma e acha ali que é uma manifestação a favor da permanência da Dilma ou a favor do PT, beleza, até que poderia talvez ser, né, desculpável o entendimento aí do Admilson. Mas não tem cabimento, cara. O Ezequiel fala disso constantemente, há anos, né, em vários contextos, que ele foi lá, se manifestou contra o governo do PT, corrupto, vagabundo, incompetente, e etc e tal, e o cara vem aqui com esse papo de que eu fui expulso da igreja por apoiar o PT, cara. O nível de entendimento, assim, é o mais baixo possível. Não tem o que fazer, entendeu? Seja como for, assim, eu queria, né, só refletir muito brevemente assim, a esse respeito, porque como que a gente vive um contexto assim onde as pessoas estão cegas a respeito da realidade dos fatos em função das suas paixões políticas? É muito interessante isso, né? Ou seja, a política se tornou um grande veículo de alienação das pessoas em função da realidade, porque elas querem tanto que o corrupto favorito delas vença a eleição aí de 2022, que meio que a pessoa perde o juízo, ela perde a razão, ela perde a capacidade de entender coisas simples, de se expressar de forma coerente. Porque, tipo assim, a expressão do Admilson ela é claramente voltada para esse tipo de coisa. Né? Uma vez que o Ezequiel fez críticas ao Bolsonaro, que fugiu vergonhosamente do Lula no debate, aí o cara vem com um papo que eu vou votar no... Rapaz, eu prefiro morrer do que votar no Lula. E eu não preciso prestar relatório a esse respeito para ninguém. Entendeu? Eu não admito nenhuma patrulha a respeito do meu voto. Inclusive, se eu quisesse votar no Lula, votaria no Lula, faria campanha pro Lula abertamente, porque assim eu sou. Eu sou uma pessoa transparente, que milita em favor das minhas próprias ideias. Então, tipo assim, cara, se eu fosse votar no Lula, isso não seria uma coisa escondida, acidental, ou assim, aquele tal do voto envergonhado, como se diz. Pelo contrário, eu estaria aqui militando a favor aí do Lula, ou do que quer que seja, se eu fosse votar no Bolsonaro da mesma forma. Mas não voto em vagabundo e corrupto. Por isso não voto nem no Lula e nem no Bolsonaro. E mesmo que eu fosse votar, aí não ia mudar nada, porque o Luiz Inácio Lula da Silva já está reeleito presidente do Brasil. Isso é absolutamente inquestionável. A não ser que ocorra um milagre eleitoral no segundo turno de 2022. Quer ver? Ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. Por exemplo. Eu peguei os dados da eleição de 2018 e os dados do primeiro turno da eleição de 2022. Tá? Então, é os dados do segundo turno em 2018 e do primeiro turno em 2022. Dá uma olhada aí nos números, tá? Lá em 2018, Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil com 57.797.847 votos. 55% dos votos válidos naquela eleição, tá bom? Então, ó, Bolsonaro foi eleito com 57.800.000 votos, vamos arredondar. Agora, no primeiro turno de 2022,
Bolsonaro teve 51.072.345 votos, ou seja, Bolsonaro teve menos de 6 milhões, aliás, 6 milhões a menos de votos no primeiro turno da eleição desse ano do que ele teve lá no segundo turno da eleição do ano passado. Aliás, 4 anos atrás, de 2018, a eleição passada. Ou seja, mais ou menos 6 milhões de pessoas, um pouco mais do que isso, deixaram de votar em Jair Bolsonaro da eleição passada até essa eleição. Ponto. E olha que coisa interessante, o Lula em primeiro turno ficou um pouquinho atrás do número do Bolsonaro que ele foi eleito em 2018. Então, ó, o Lula teve no primeiro turno de 2022 57 milhões e 200 mil votos. O Bolsonaro teve lá, quando ele foi eleito, 57 milhões e 700 mil votos. Então, se a eleição fosse entre a votação do Lula no primeiro turno de 2022 e a votação do Bolsonaro no segundo turno de 2018, o Bolsonaro venceria por uma diferença de 500 mil votos. Acontece que o Bolsonaro ele já teve 6 milhões a menos de votos no primeiro turno. Ou seja, 6 milhões de pessoas que votaram em Bolsonaro em 2018 decidiram não mais votar nele. Então, se ele quiser repetir essa mesma quantidade de votos e esperando que o Lula não tenha nenhum voto a mais, ele teria que ganhar mais 6 milhões e tantos mil votos para ganhar do Lula e esperar que o Lula não tivesse aumento de nenhum voto. Agora, o Lula já recebeu o apoio do terceiro colocado nas eleições, que foi a Simone Tebet, do quarto colocado nas eleições, que foi o Ciro Gomes, que a maioria do eleitorado que não votou nem Lula nem Bolsonaro. Os dois maiores candidatos já estão prestando aí a sua vassalagem ao seu corrupto de estimação. O Luiz Inácio Lula da Silva já está eleito, não é pelo voto do Ezequiel, porque Ezequiel jamais votaria no Lula, tá? Mas, infelizmente, o povo brasileiro não pensa como Ezequiel Gomes. Claro, isso aqui pode mudar? Pode. Por quê? Assim, teoricamente, né? Porque a gente tem um número muito grande de abstenção de votos no Brasil. Então, se o pessoal que se absteve do voto decidisse votar e decidisse votar a favor do Bolsonaro, em tese daria para o Bolsonaro recuperar essa diferença e ganhar a eleição. Mas sabe quando que isso vai acontecer? Nunca. E se acontecer, nós estaremos diante de um milagre eleitoral. E aí nós vamos esperar para ver dia 30 de outubro se esse milagre eleitoral vai acontecer ou não. E eu aposto o que você quiser que não vai acontecer. Porque Luiz Inácio Lula da Silva, aquele corrupto, aquele preso por corrupção, que foi solto da cadeia pelo voto do ministro Cássio Nunes, eleito pelo mito, inclusive, né, não foi o mito que colocou lá, pô, se tiver que votar para soltar o Lula, que solte. Inclusive, eu vou pegar aquele vídeo na internet e colocar aí para você dar uma olhada, tá? E se tiver que votar para absolver o Lula no processo, que vote. Ou tudo, quando se acusa uma pessoa, tudo do que ela é acusada é para ser verdadeira. Então olha aí, idiota bolsonarista, tá aí na sua cara o Jair Bolsonaro, não, se tiver que votar para soltar o Lula, que vote. Então agora vai tomar pau do Lula nas urnas. E o Lula vai voltar ao poder. E sabe quem é o culpado? Jair Messias Bolsonaro, o corrupto, vagabundo, quadrilheiro, incompetente, débil mental, que infelizmente ainda por alguns poucos meses preside o Brasil. A gente também não pode comemorar muito porque o próximo que vai entrar no lugar dele também é uma pessoa incompetente, quadrilheira, corrupta, etc e tal, e esse é o destino do Brasil. Não tem muito o que fazer. Agora, esse papinho aí do nosso amigo Admilson, dizer que o Ezequiel foi expulso por apoiar o PT, vai votar no Lula, só demonstra, assim, uma coisa assim, muito interessante, né? As pessoas estão no nível, assim, mais baixo de compreensão das coisas, que repetidamente a gente fala, e é uma lástima, assim, sabe? É uma pena. Seja como for, fica o esclarecimento para quem gosta de ouvir o Ezequiel falar e dá um pouco de risada desse tipo de idiotice.
Valeu, um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.